Dia de decisão no Maracanã. Fluminense enfrenta a União Espanhola e precisa da vitória de qualquer maneira. É sobre isso, escalação, né, perspectiva desse jogo, o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense tenta escapar da enrascada que o seu não planejamento nos colocou, né? Depois de vencer os primeiros jogos, os dois primeiros jogos na Sul-Americana, decidiu poupar todo mundo, inclusive o técnico se poupou de um jogo em Santiago, uma viagem curta, uma viagem tranquila, né, para um jogo em que, vencendo, o Fluminense iria a 9 pontos e aí sim, pouparia tranquilamente na altitude criminosa de La Paz. Mas não, o gênio da lâmpada resolveu poupar contra a União Espanhola e quase perdemos. Empatamos no fim com um gol do Nonato e hoje temos 7 pontos contra 9 pontos do Once Caldas. Ou seja, precisamos vencer de qualquer maneira para, na última rodada, também no Maracanã, contra o Once Caldas, buscarmos a classificação para as oitavas de final sem ter que passar pelos playoffs com quem cair da Libertadores da América. Né? São aqueles planejamentos, né, que o Renato Gaúcho sempre faz e que em 99,9% das vezes dão errado. Né? Contando com a situação acéfala do Fluminense, onde o seu presidente só pensa em ser CEO da SAF, o Fluminense fez essa cagada de não levar os titulares para Santiago do Chile. Hoje vai ter que escalar os titulares, se quiser classificar para a próxima fase da Sul-Americana, que não dá um prêmio tão grande quanto a Libertadores, mas classifica o campeão para a Libertadores do ano que vem. Então é extremamente importante que o Fluminense lute por esse título para garantir a vaga na Libertadores, uma vez que com o desempenho que está tendo pelo Brasileiro vai ser muito difícil, pela Copa do Brasil absolutamente impossível. E lembrando que ainda temos o Mundial, né, daqui a cerca de um mês. Então o Fluminense deve ir a campo, tá, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, o meio-campo com Martinelli, Hércules e Ganso, e o ataque com Arias, Everaldo e Canóbio. E eu digo deve ir a campo porque surgiu na Globo.com a possibilidade do Thiago Silva ficar no banco. Depois do Ganso ter bancado na derrota para o Atlético Mineiro, o Thiago Silva no banco, né, num jogo decisivo. Eu não quero crer que Renato seja capaz, embora eu saiba que é capaz de fazer uma cagada dessa, porque ele não é um técnico a nível de Fluminense, como não era um técnico a nível de Grêmio, ainda deu certo lá, teve uma química lá, né, e conseguiu Libertadores, conseguiu acho que Copa do Brasil, mas não é um técnico para Fluminense, não é um técnico para esse elenco do Fluminense. Né? E a diretoria cagou e andou na hora de contratar um técnico, tá gastando uma grana violenta quando poderia ter trazido um técnico estrangeiro que faria esse time ter um padrão de jogo, coisa que nem Mano Menezes e nem Renato Gaúcho são capazes. Então, o Thiago Silva talvez fique no banco, talvez o Ganso comece jogando. A certeza é que o Bernal está fora e talvez fora do Mundial. Tá? Sentiu uma lesão de grau 3, né, com prazo de recuperação de 6 semanas, né, em torno de 6 semanas. Em torno de 6 semanas a gente já vai estar na reta final do Mundial, então possivelmente Facundo Bernal esteja fora da Libertadores, do Mundial, perdão. Tem um desfalque do Lima, que não está listado na lista de desfalques da GE.com, a menos que ele tenha se recuperado e a gente não saiba, mas ele também estava com uma lesão muscular, o Cano com problema no joelho e o Otávio com problema no tendão de Aquiles. E aí o GE.com faz lá umas elucubrações, o Flu busca uma alternativa, a alternativa está clara, é Martinelli e Hércules na volância com Ganso na frente. Acabou, morreu Maria. Não sabemos ainda se Riquelme Felipe vai estar relacionado para o jogo, vai estar no banco. É uma grande opção de velocidade. Tá? Eu acho que a melhor de todas, a mais habilidosa, veloz como os outros, inteligente e ao extremo. Acho que o Riquelme Felipe vai ser, se estiver disponível, um grande reforço, caso seja necessário o Fluminense ter mais volume ofensivo. No mais, o Fluminense é muito mais time que a União Espanhola. Muito mais, infinitamente mais. Não vai ter o gramado sintético, essa merda criminosa chamada gramado sintético. Então o Fluminense tem que fazer valer o mando de campo, que vai estar com pouquíssimo público, mas valer o mando de campo, né, e fazer uma grande vitória.
para que no próximo jogo contra o Once Caldas a gente repita a dose e consiga a classificação em primeiro lugar. Do contrário, vamos ter que jogar um playoff contra quem descer da Libertadores. Né? E isso não é nada bom, porque incha ainda mais o calendário do Fluminense, que tem um Mundial, como eu falei, há pouco mais de um mês, né? Daqui a um pouco mais de um mês. Na história do confronto, 2 jogos apenas, uma vitória por 1-0 do Fluminense, um empate em 1-1 com gols 48 do segundo tempo, né, do primeiro turno, né, dessa primeira fase da Sul-Americana. O Fluminense fez 2 gols, sofreu um aproveitamento de 66,6%. Eu gostaria muito de dizer à torcida tricolor que teu lugar é no Maracanã, mas o horário é horroroso, 7 horas, né, para quem trabalha até as 6, é difícil chegar no Maracanã, um trânsito pesado, mas quem mora no Rio de Janeiro e tiver condições, vá ao Maracanã, incentive, apesar do Mário Bittencourt, apesar do Renato Gaúcho, né, a gente ama o Fluminense. A gente não ama Renato Gaúcho nem Mário Bittencourt. É o Fluminense que a gente ama. Quem me dera morar no Rio de Janeiro e poder estar hoje no Maracanã incentivando o Fluminense. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.